Bom, boa tarde a todas aí e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu quero começar de uma forma simples, né? Só falando de uma verdade simples, que, na verdade, estamos com o pipeline de mulheres em STEM vazando. E poucas querem entrar, poucas entram, poucas permanecem, menos ainda chegam à liderança. E não é por falta de talento, é por falta de práticas que funcionam. E aí é nesse sentido, nesse contexto que a gente está aqui com essas painelistas executivas maravilhosas para conversar sobre o tema. E eu lidero e faço gestão de pessoas desde os meus 22 anos. Sou da área de tecnologia inicialmente, né? Fiz análise de sistemas. Sei o que é chegar em salas onde quase ninguém se parece com você. E eu via alguém falando sobre isso mais cedo, né? E mesmo assim a gente tem que entregar, ter que liderar e até abrir caminhos. Então, nesse contexto, eu quero também falar aqui um pouco mais, fazer uma apresentação detalhada de cada uma das executivas e o que elas representam aqui nesse painel, para que fique claro para vocês. Então, vou começar pela Luana. Luana me contou que, fora o que eu vou falar aqui, ela tem 10 anos de tecnologia, trabalhou desenvolvendo, então temos algo em comum já. E apresentando, ela é economista, pesquisadora, investidora, CSO do iFood e referência global de equidade e impacto. E ela representa a camada aqui no nosso painel de atração, políticas, cultura e credibilidade, que fazem mulheres quererem entrar. Então, seja bem-vinda aí mais uma vez. Apresentando Camila. Camila é gerente de Talent Acquisition da TOTS, com 18 anos de experiência em RH e especialista em processos seletivos escaláveis, diversidade, eficiência e experiência da candidata. E ela aqui, nesse painel, vai representar a camada de recrutamento inclusivo. Seja bem-vinda. E Andressa. Andressa Gonçalves é Head de HRBP Sales e Head de Talent Acquisition e Employer Brand da Danone. E ela representa aqui no nosso painel a camada de permanência e liderança. Como evitar que o pipeline vaze. Então, vou começar aqui com uma pergunta, né, para o início do nosso pipeline, que é a atração, para a Luana. Luana, o que as empresas STEM podem fazer para atrair mais mulheres, pessoas trans e não binárias para as áreas técnicas e quais são as práticas que realmente funcionam? Obrigada, Dani. Boa tarde a todas aqui presente. Estou muito feliz. Olha, gente, tem muita coisa para falar nisso, mas eu queria abrir dizendo que o que a gente está discutindo aqui hoje é extremamente necessário não só para as mulheres que estão entrando e crescendo e avançando nas carreiras de tecnologia, mas para o nosso país. E para as economias globais. Nos próximos 10 anos, o Banco Mundial estima que vão entrar no mercado de trabalho cerca de 1,2 bilhões de jovens. Só que não tem ocupação para todo mundo ainda previsto para esses 1,2 bilhões de pessoas. Onde que se espera que essas ocupações estejam? Na tecnologia. Ou com habilidades centradas em tecnologia em diversos setores. Então, o que a gente está discutindo aqui não é só um tema de gênero, não estou minimizando o tema de gênero, mas para as pessoas que veem o tema de gênero como algo, é uma questão das mulheres, é uma discussão que o time de D&I tem que ter, que os times de RH têm que ter, não é o que o CFO deve estar discutindo, não é o que o CEO, é a prioridade do CEO, estão completamente erradas. Equivocados. Porque se a gente não conseguir desenhar uma estratégia em que a gente consiga absorver essa população, esses talentos que estão entrando no mercado de trabalho, a gente vai ter uma economia e um planeta absolutamente estagnado, conflituoso, onde a coesão social vai se corroer. A gente não quer isso. Não quer isso para o nosso país e não quer isso
para nenhuma nação. Então, eu me preocupo demais com esses temas. O iFood se preocupa demais com esses temas. E quando a gente fala de atração, eu vou dizer algo aqui que talvez várias pessoas vão discordar de mim. A gente não tem um problema de atrair mulheres. Não tem um problema de pipeline de mulheres talentosas. A gente tem. Todos os programas que a gente faz, elas são tech, 3.000 mulheres em tecnologia, a grande maioria passando em etapas técnicas, muitas mulheres entrando, ou seja, as mulheres querem, as mulheres chegam. Onde a gente tem um desafio de atração são nas vagas sêniores da empresa engenharia e dados, que são onde tem muita competição no mercado de trabalho. Por quê? Porque tem uma demanda crescente por engenheiros e dados na era da IA. Então, a gente está competindo com o mercado inteiro por essas mulheres talentosas. E a gente sabe que também existe algo. Eu estava em Harvard há pouco, e lá a gente viu que existe sim um gap em utilização de IA pelas mulheres. E esse gap não se deve por gap de capacidade, se deve por um gap que é um resultado de uma desigualdade estrutural que faz com que as mulheres percebam, tenham uma percepção de que, se usarem IA no dia a dia ou no trabalho, pode ser que elas sejam percebidas como tendo menor capacidade que os homens. Ou seja, é um viés de percepção que as mulheres têm, que é moldado pela desigualdade histórica de gênero no mercado de trabalho. Então, o que a gente está vendo é que esse gap está diminuindo. Então, a gente está, sim, vendo muitas mulheres entrando no mercado de trabalho, dominando a IA. Então, eu concluo só dizendo que a Traction, a gente tem 3 grandes pilares. A gente tem um pilar que é muito focado em não esperar a vaga existir, uma vaga sênior existir, mas buscar mulheres talentosas no mercado o tempo todo. Então, todos os diretores, VPs, eles estão sempre conversando com alguma mulher talentosa em tecnologia. O pipe tem que estar sempre aquecido o tempo todo. Então, essa é uma das estratégias que a gente usa para as vagas sêniores, e aí tem várias outras estratégias para os outros tipos de vaga que depois eu posso compartilhar mais. Excelente, muito obrigada, Luana. E agora que a gente entendeu um pouco, né, como atrair, vamos para um momento mais decisivo e crítico aí, que é o recrutamento. Então, Camila, sabendo, né, que o recrutamento inclusivo não é fazer um favor ou ter um tratamento especial, nada disso. É um processo, né, bem desenhado. Nesse contexto, quais são as práticas que você vê como decisivas para aumentar a entrada das mulheres em STEM? Obrigada, Daniele. Boa tarde, todo mundo. Luana, eu super concordo com você. Eu acho que inclusão não é facilitar ali a entrada das pessoas dentro da organização. E ter a intencionalidade, eu sei que foi falado isso algumas vezes em alguns painéis aqui, é o fundamental para a gente conseguir cada vez mais ampliar esse pipeline, né? Então, de fato, não tem um pipeline reduzido, mas como que a gente faz e como que a gente conecta a oportunidade que a gente tem com os talentos que a gente tem no mercado. Eu acho que esse é o princípio fundamental. E não ficar esperando, sentadinho lá na sua cadeira, esperando com que essas mulheres se conectem, e sim como que a gente vai atrás, né? Na TOTUS, em junho, a gente criou uma feira exclusiva, uma feira online para mulheres. Foi um sucesso, mais de 500 mulheres inscritas. A gente conseguiu conectar ali pessoas, trazer referências para falar ali, né, um pouquinho, contar a história, conectar a TOTUS, mostrar como é legal trabalhar na TOTUS. E isso é um exemplo de intencionalidade, né, de como que a gente vai atrás dessas pessoas, né. A forma de comunicar também é um ato que a gente precisa repensar. Então, quando a gente olha um descritivo gigantesco, será que aquela mulher vai conseguir se conectar? Ela vai se inscrever? Sabemos que não. 100% das mulheres, ela olha o descritivo para ela falar assim, aqui está a
aderente ao meu perfil e eu vou me candidatar. Então, acho que isso é super importante. Então, mudar essa forma é fundamental. E também o olhar para o como que a gente cria um ambiente onde elas se espelhem, onde ela fala, poxa, aqui eu quero estar. Né? Então, hoje, dentro da TOTUS, a gente tem alguns grupos de afinidade. São 3 grupos, elas na TOTUS, Tech Leads e o grupo SER, que é da RD Station, uma BU nossa. E ali a gente tem trocas, um ambiente seguro, onde elas conseguem se enxergar, onde elas conseguem trocar. Né? E é dessa forma que a gente vai ampliando e fazendo a inclusão ali dessas mulheres dentro da organização. Legal, Camila, obrigada. E um ponto que você trouxe, né, da forma de até descrever, né, na parte de atração ainda, né, voltando aqui, de descrever as vagas, para que elas possam se identificar também. Então, pessoa desenvolvedora é um exemplo, né, pessoas das ciências de dados é um outro exemplo, para que não fique tudo no masculino e que ela possa também se perceber ali. E um ponto que eu observo é que, normalmente, as mulheres querem ter 100% dos requisitos para poder se candidatar para uma vaga, uma cadeira um pouco mais larga, né? E, enquanto os homens, com 40%, eles vão. Então, também acho que temos um trabalho, e aí, no caso, até dentro de casa também, com as mães, nós que somos mães, e também os gestores, de explicar que você não precisa ter 100%, mas ter um trabalho ali de mentoria para que ela entenda que com 70% dos requisitos ela já pode se arriscar e tentar se candidatar, e ter mentorias internas também, né? A gente está falando do público mais interno, a gente falou do externo, né? Mas também ter as mentorias internas. Perfeito, eu acho que é isso. O homem, ele não tem esse viés, né? Ele vai lá e ele vai se candidatar. Mas nós, como organizações, precisamos pensar nisso. Então, talvez criar um ambiente onde tem essa segurança é o fundamental. E eu costumo até dizer que o homem, ele conta até mentira na hora da entrevista, né? E a gente, né, normalmente as mulheres, não, né? O homem honra a mentira dele. A gente tem que honrar a nossa mentira na entrevista também. Então, não sabemos, tá bom, mas vamos aprender. Naquele curto tempo ali que a gente tem, se não é um gap tão relevante, vai, paga uma mentoria, faz um curso, já começa a trabalhar nisso, mas vai acreditar mais em si. Acho que tem a questão do autoconhecimento e da autoconfiança, né, que a gente comentou aqui. Bom, agora eu quero ouvir uma síntese, né, de vocês, mas a gente está com 17 minutos. Bom, vamos lá. Andressa, mesmo quando a gente faz a atração e recrutamento seletivo, né, recrutamento e seleção bem feito, o pipe continua vazando, né? Então, olhando para esse meio do caminho, quais práticas de desenvolvimento que você vê, tipo feedback, upskilling, gestão, que realmente evitam que as mulheres saiam no meio do caminho e avancem até as posições mais técnicas e de liderança? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Essa é uma questão super relevante para as organizações, né? E a gente vem cada vez mais discutindo sobre isso, que é não só como atrair e selecionar as mulheres para dentro das organizações, mas como criar um ambiente onde elas se sintam confortáveis e seguras, né, para crescerem também. Então, eu acredito numa jornada que seja contínua, né, que a gente atue dentro do pilar de exposição dessas mulheres para que elas ganhem visibilidade dentro das organizações. Então, a gente tem programas de mentorias, né, programas que facilitem que essa mulher tenha visibilidade. A gente tem um programa na Danone chamado Mentoria Delas, onde a gente garante que mulheres tenham exposições com executivos, sejam outras mulheres, sejam executivos homens também, dentro da organização, para que elas se sintam confortáveis no momento de que aquela promoção for chegar para ela e ela consiga ter a oportunidade ali criada, né? Criar espaços de influência e de mobilização dentro da organização. A gente sabe, muitas vezes, que a gente precisa criar oportunidades para ter a nossa voz sendo ouvida, né? Então, como é que a gente cria também essas oportunidades? Além dos programas formais de treinamento, que, obviamente, todas as organizações aí têm feito, a gente tem visto esse movimento também no mercado. A gente tem um programa desde 2010 de letramento e de empoderamento feminino globalmente. A gente já treinou mais de 6 mil pessoas, entre homens e mulheres, e a gente vê que parte desse treinamento vem do processo de autoconhecimento,
né? Como é que a gente ajuda essas mulheres a se entenderem dentro desse ambiente complexo, né, que é o ambiente organizacional, e dar oportunidade também para que elas descubram o seu potencial e possam usar aquilo da melhor maneira. Mas também em criar repertório de ter referências, né? Então, se a gente não tomar coragem e tomar decisões dentro das organizações e ter pessoas que sejam essa referência dentro das organizações para que as pessoas se inspirem, né? E vejam, eu posso chegar lá, né? Existem outras como eu, existe uma rede de apoio aqui para mim, existe um ambiente de segurança psicológica, então é super importante. E aí a gente vem atuando também, principalmente na jornada parental, que é um momento muito delicado da vida da mulher, mas também, né, de muitas pessoas aí. Então, criar momentos onde as mulheres possam ter conversas transparentes e saudáveis, de igual para igual, sobre como é o processo de retorno de licença maternidade. Então, se eu pudesse resumir, assim, é ter muitos pontos de contato ao longo de toda essa jornada que vão passar uma mensagem de segurança, de que existem, sim, oportunidades de crescimento, existem, sim, oportunidades de olhar para o potencial dessa mulher dentro da organização, e é isso que vai fazer com que a gente tenha não só o futuro, né, porque eu acredito muito que o futuro é feminino, e quando a gente olha ali para as competências do Fórum Econômico, a gente vê ali todas as habilidades, né, que são habilidades de soft skills sendo muito valorizadas, tanto quanto as de tecnologia, mas também da gente criar esse espaço no presente, né, com iniciativas que sejam afirmativas e que vão garantir essa segurança no agora. Excelente. E agora eu quero ouvir uma síntese de cada uma de vocês, tá? Se vocês pudessem escolher apenas uma iniciativa, seja de atração, de retenção e de recrutamento, qual seria essa que faria a diferença no pipeline de mulheres STEM? Para mim, é um modelo de governança novo dentro das empresas que saia da subjetividade para objetividade. Quando a gente olha todos os processos de recrutamento de pessoas, processos de competição, processos de avaliação, quando tu tem subjetividade no processo, é assim, 100% a probabilidade de que o funil, não, as mulheres não vão chegar no topo do funil. Porque tem um processo científico que acontece nas pessoas, nos seres humanos, que é a homofilia. Tu tende a selecionar pessoas que se parecem contigo. Tu tende a beneficiar, tu tende a ter um viés em prol a alguém que é como tu. E se hoje o funil, o topo, está masculinizado, ele vai continuar sendo masculinizado. Esse é o estado natural das coisas. Então, se a gente quiser quebrar o estado natural das coisas, a gente tem que adotar processos e sistemas e mecanismos objetivos. Se a gente fizer isso, aí sim a gente terá a verdadeira meritocracia e aí a gente terá mais mulheres no topo. Excelente. Bom, são várias, mas se a gente tiver que escolher uma, acho que o contratar para o potencial, né? Acho que a gente vive num nicho onde as carreiras STEM ainda tem uma gama menor ali, da onde a gente, né, acaba se deparando ali com os mesmos perfis e competindo com as empresas por aqueles perfis. Se a gente para de olhar skills mais técnicos e começa a olhar skills mais comportamentais, olhar para o potencial daquela profissional, a gente vai conseguir ampliar também cada vez mais o nosso pipeline, né? Então, hoje a gente está falando de, né, inteligência artificial, já chegou, já é o nosso futuro. Quais são as habilidades para esse futuro desta profissional? Então, eu prefiro contratar uma profissional muito mais técnica ou uma que sabe tomar uma decisão baseada em dados, ou uma pessoa curiosa, aquela pessoa que gosta de aprender, que vive no modelo aprendiz, ela com certeza vai conseguir contribuir muito mais ali para a organização. Não, né, não deixar de olhar para o técnico, mas compor todo esse ecossistema. Hoje, na TOTUS, a gente já participa do movimento Educa 2030, então já tem essa intencionalidade, a gente já vem olhando para potencial e ampliando
todos os anos a contratação de mulheres na empresa. Já estamos num número bacana e queremos chegar em 2030 ali com uma sociedade mais impactada também. Bacana, muito obrigada. E o que você trouxe, Camila, e também a Luana, né, a questão de ampliar, de ter a parte que não seja subjetiva, para poder fazer com que esse pessoal, as mulheres, vão crescendo e vão evoluindo, mas também eu vejo uma questão até da média liderança, que foi falado aqui no evento, de poder estar mais aberta a contratar pelo potencial e não apenas pelos hard skills, porque o hard skill a gente desenvolve, como você colocou, com capacidades, né, de curiosidade, de desaprender e aprender novamente. Então, é isso. Agora eu quero ouvir você, Camila. Andressa. Bom, acho que complementar, né, tudo que as duas falaram é muito verdadeiro e eu concordo, acho que a gente está indo pelo mesmo caminho. E se eu pudesse acrescentar, é ter essa intencionalidade do olhar do potencial também no recrutamento interno, né? Então, quando a gente fala sobre não vazar o nosso pipeline, é como a gente coloca a intencionalidade na hora de fazer movimentações para posições de liderança, para outras posições dentro da organização. A gente sabe que nem sempre todo mundo vai estar pronto, né? Não existe candidato perfeito. Eu falo isso muito para os meus gerentes ali, quando a gente está fazendo algum tipo de recrutamento, sempre vai faltar alguma coisa, né? Então, esse olhar para potencial, ele precisa ser muito intencional. E aí, quando a gente vai para esse olhar e a gente se compromete em ter uma meta de recrutamento interno, a gente favorece que o pipeline que a gente trouxe, ele continue acompanhando o histórico da organização. Então, hoje a gente tem 53 mulheres em posições de liderança, né, tanto de posições gerenciais quanto posições de diretoria, e vem desse carregamento do pipeline que a gente vem fazendo quando a gente consegue se comprometer também com as movimentações internas. Então, se eu pudesse acrescentar, seria isso. Legal, obrigada, Andressa. Muito bom. E agora, a gente está caminhando para o fechamento do nosso painel, e eu quero fazer uma provocação aqui, né? Como transformar tudo isso em ação prática para as empresas que estão aqui assistindo o painel. Então, qual o próximo passo concreto que as empresas podem dar, já amanhã, por exemplo, né, para melhorar esse pipeline de mulheres em STEM e para que elas não só entrem, permaneçam, né, e se desenvolvam? Essa intencionalidade, né? Eu acho que só de ter empresas aqui que estão apoiando essa iniciativa, como a STEM Congress, é extremamente importante. A gente fazer essa virada de chave de modelo de gestão de pessoas muito mais voltado a identificar onde é que estão as falhas no processo e ir corrigindo essas falhas, que são muito resultado de vieses, é a gente ser intencional em começar a investir bastante pesado em early talent, né? Então a gente investe demais em organizações de talentos como Instituto Ponte, Alfa Lumen, e a gente pede sim contrapartidas. A gente sabe que a gente vai encontrar mais pessoas de periferia, sabe que vai encontrar mais pessoas, mais mulheres e mais pessoas negras dessas organizações. Mas a gente também tem que, como empresa, dizer: eu quero 50% que venha da organização de vocês. Traçar as metas. Exatamente. Então, essa intencionalidade em tudo que a gente faz de atração é extremamente importante. Então, hoje eu só queria anunciar que a gente está abrindo a inscrição do iFuture, que é o nosso programa de estágio. No último, 50 mil pessoas se inscreveram. E dos selecionados, 50-50 são mulheres, 40-60 são pessoas negras. A gente tem o programa do Gen AI, que é um programa de estágio só para focar em Generative AI. Então, 20 mil pessoas se inscreveram na última leva, também metade mulheres, 40-60 pessoas negras. Então, assim, é ter essa intencionalidade, né? E a gente doa muitas bolsas para os cursos que a gente chama super-humanos, que é só sobre IA. Então, a gente doou bolsas para o Instituto Pactuar, de executivos negros, a gente doou bolsas para o Future in Black, que também é uma organização de pessoas negras em finanças. Então, a gente tem que ser intencional como empresa.
né. Então, eu acho que é só assim que a gente vai mover a régua e está o tempo todo se questionando: "Onde é que eu posso fazer mais para deixar esse processo cada vez melhor e cada vez mais objetivo?". Maravilha, muito obrigada, Luana. E o que eu vejo é que as grandes marcas, né, como as que estão aqui no painel, elas têm já uma política bem fortalecida internamente e a própria marca, que é conhecida no mercado, ajuda a trazer mais candidatos ou candidatas, né, para as vagas. Aí só aproveitando aqui, para as empresas que não são tão famosas, tão conhecidas, tão grandes como a iPhone, como a iFood, como a Danone, como a TOTS. O que que você acha que uma empresa de médio porte, por exemplo, pode fazer para estar começando a dar esse primeiro passo? Ó, a intencionalidade é igual, né, eu acho que é só o nível de investimento que tu coloca e o número de pessoas na tua empresa que estão trabalhando com isso, mas toda empresa tem que almejar ser uma empresa cujo os processos são processos que são à prova de vieses, né, que são a prova, dessas decisões subjetivas que fazem com que realmente o funil acaba, vazando por causa das decisões subjetivas das pessoas, né. Então eu acho que, assim, nessa era de IA, que as organizações vão ficar cada vez mais, que a gente chama flat, né, horizontais, e a gente vai ver sim, movimentações e um turnover mais alto e oscilações nisso, não importa o tamanho da empresa, ela tem que estar pensando como que eu atravesso essa transição de IA, deixando a empresa cada vez mais com processos mais objetivos, e a IA ajuda nisso. Então, eu sei que a gente Legal, tá está bom. exatamente. Obrigada, obrigada. Então, a gente tem, diariamente, exemplos práticos de como a IA está removendo essa subjetividade dos processos de avaliação, de admissão, de recrutamento. Então, assim, quem quiser depois, está o time aqui de diversidade, tem mulheres aqui de tecnologia do iFood também participando, Ok. então a gente está aqui também para compartilhar mais de tudo Histórias. isso. Legal, Exatamente. obrigada. E, Camila, quer dar uma mensagem final? Sim, eu estava pensando aqui, até conectando um pouco do discurso de todo mundo, né? A gente prepara a mensagem, mas muda tudo no meio do caminho. Mas aqui eu acho que a mensagem principal é: a mulher, ela estará onde ela quiser. A organização que precisa preparar essa jornada para conseguir recebê-la da melhor forma possível, né? E é isso que é bacana, é construir essa jornada, esse caminho em conjunto. Então, olhar para atrair, olhar para contratar, olhar para a liderança, para o desenvolvimento dessa mulher é o que vai fazer o diferencial e o que vai fazer com que ela queira ficar. É muito bacana você ver exemplos de mulheres falando assim: poxa, é aqui que eu quero ficar, eu entrei, eu consigo chegar num cargo executivo, eu consigo chegar num cargo de liderança. É isso que vai fazer, porque o maior desafio, acho que não é contratar, e sim reter e fazer com que essas pessoas, essas mulheres se desenvolvam. Então, esse é o caminho e eu acho que é onde, de fato, a gente vai trabalhar com a inclusão dentro das organizações e o crescimento. Legal, e eu queria até fazer um comentário aqui, né? Porque a gente está falando da entrada da IA forte dentro das empresas, e aí isso também a gente tem que ter um certo cuidado com os vieses, né? Então, quanto mais mulheres também estiver trabalhando com IA e na programação, isso também a gente acaba reduzindo. Porque fiz um recrutamento e seleção em 2021, assim que tinha aberto a minha empresa, e era para uma CTO. A empresa pediu: eu quero uma vaga afirmativa de CTO, e quero uma vaga afirmativa que tem que ser uma pessoa negra. E eu falei: nossa, que legal, duplo desafio. E o que a gente observou, o que os recrutadores observaram? Que, primeiro, se você for fazer uma busca ativa no LinkedIn, as primeiras 20 páginas são de homens, homens e homens brancos. E aí depois é que vai aparecendo as líderes, as executivas mulheres, né? E então houve uma busca inicial ali na coisa, e a gente percebeu que muitas mulheres com quem falávamos que estavam prontas para sentar na cadeira mais larga, já eram executivas de tecnologia há muito tempo, e elas desistiam do processo por não se sentir
prontos para estar nessa cadeira maior. E isso a gente observou. Então, nesse sentido, né, eu acho que a tecnologia, também a gente, com o uso de IA e tudo, vai conseguindo trabalhar para diminuir esses vieses que estão lá, inconscientes, mas está quem programou, né? Então, obrigada aí também, queria E trazer esse não só ponto e a tra sua visão aí também. E não só trabalhar com a IA, trabalhar com a liderança, porque o início do funil é isso, a IA vai trabalhar, mas depois o humano entra para fazer suas entrevistas e as suas Isso escolhas. aí, Então, o recrutador e o líder precisam estar preparados e sem esses vieses sem para a os gente vieses. conseguir alcançar. Exato, obrigada, Camila. E, Andressa, você quer dar uma mensagem final? Eu acho que só para complementar, acho que é resgatar um pouco do que a Luana falou lá no início, que para mim tem muita potência, assim. Eu acho que a transformação acontece quando as organizações entendem o seu impacto para além dos muros e dos portões que elas ocupam, né? Então, como é que a gente se conecta com a sociedade? Como é que a gente constrói programas que realmente gerem impacto social e a gente entende como que a gente olha para o futuro de maneira intencional. Então, a gente vem bastante preocupado com isso. A gente tem uma certificação que é o nosso selo B Corp, que fala sobre essa jornada de impacto. Então, como é que a gente olha não só para o crescimento econômico, mas principalmente como a gente constrói um mundo que seja mais inclusivo, que seja mais acessível, né, que seja mais igualitário. E isso vem com uma série de iniciativas que não vão ficar só dentro dos portões, que precisam sim ocupar a comunidade, que precisam sim olhar ao seu redor, né, e influenciar o mundo para onde a gente quer ir. Perfeito. Obrigada a todas. Obrigada a todo mundo que nos assistiu aqui também, que nos acompanhou no painel. E eu espero que, de verdade, todas as práticas que nós falamos aqui ajudem e inspirem as empresas a atrair, né, fazer ações mais contínuas, intencionais, para atrair mais mulheres, fazer com que elas fiquem e com que elas cheguem até a liderança. Obrigada a todos.